Hoje, no telão, por favor. Vida financeira, segundo a Bíblia, produz um lar feliz. Então, quero lhe falar da consequência de você ter a tua vida financeira organizada. Logicamente que não é somente finanças que trazem felicidade no lar, mas com certeza finanças arrumadas, finanças estáveis, finanças equilibradas, finanças prósperas, finanças que são baseadas na linha bíblica, na palavra de Deus, com certeza elas produzem um lar estável, um lar equilibrado, um lar harmonioso, um lar feliz, sim. Amém? Porque se a vida financeira é baseada na Bíblia, com certeza as outras áreas também são. Amém? Porque a área mais difícil de você colocar nos trilhos bíblicos é a área financeira. Portanto, se a área financeira estiver nos trilhos bíblicos, isso significa que todas as outras áreas também estarão. Por isso, a certeza de um lar feliz. Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. No meu e no seu coração existem muitos propósitos. Nós queremos muitas coisas, nós vislumbramos muitas coisas, nós sonhamos muitas coisas, nós planejamos coisas, nós projetamos coisas, nós desejamos coisas. Mas o que vai permanecer e prevalecer é o que Deus tem para mim e para você. Amém? Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus poderoso, verdadeiro, Senhor de senhores, Rei de reis. Estamos nós aqui, Senhor, para te ouvir. Ó Deus, nesta sequência de mensagens, agora a última, Jesus, desta série sobre finanças à luz da Bíblia. Eu tenho total consciência, Jesus, e paz diante de ti, que tudo que me foi revelado, tudo que me foi inspirado, Pai, eu preparei, eu estudei e eu passei para o teu povo, para as tuas ovelhas, Jesus. Ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, eu não fui, Senhor, rebelde à tua visão. Pelo contrário, Jesus, eu quis parar muitas vezes, mas o Senhor disse para continuar. E chegamos ao dia de hoje com um conhecimento pleno, um conhecimento profundo, Pai, com muita revelação, com muita sabedoria da palavra, com muitas estratégias bíblicas, Pai, para termos uma vida financeira próspera, Senhor, para termos um crescimento financeiro, até, Jesus, adquirirmos riquezas, como diz a tua palavra. Portanto, Jesus, fala-nos uma vez mais, enquanto estamos aqui, Senhor, nesta manhã, sobre a nossa vida financeira. E que possamos ver, Pai, o resultado deste investimento da palavra, destes cultos, na vida de toda a tua igreja e de todas as famílias aqui representadas, também os que nos acompanham pela internet. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, obrigada, Bispa Silmara, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, é muito triste ver pessoas em situação de dívidas. É muito triste ver pessoas que perdem. A vida é uma sucessão de perdas, perdas atrás de perdas. Isto é uma batalha, muitas vezes, para uma pessoa, para uma família, uma batalha desalentadora. Viver numa tensão constante, né? Viver em tensão constante, especialmente na situação financeira, acaba por interferir nos relacionamentos de todos os tipos. Relacionamentos conjugais são abalados, relacionamentos familiares, né? Pais, filhos, entre irmãos, entre, às vezes, cunhados, sogros, genros, né? São abalados. Relacionamentos sociais são abalados por conta desta tensão constante na vida financeira. E até os relacionamentos ministeriais muitas vezes são abalados
Nós percebemos, às vezes, pessoas que param de trabalhar na casa de Deus, de servir a Deus, porque estão passando por situações conturbadas na área financeira. Alguns porque atravessam períodos de dificuldade, e esta tensão, muitas vezes, na vida financeira, faz com que a pessoa comece a abrir mão de coisas que a Bíblia diz que ela não deveria abrir mão. Em outros casos também, a questão financeira, às vezes, ela é motivo, na questão de prosperidade, de muitas vezes a pessoa também ter problemas no seu relacionamento conjugal, familiar. Quantas pessoas começam a prosperar e, de repente, tem problemas no seu casamento, começam a vislumbrar coisas que começam a roubar o tempo, roubar a atenção, roubar o carinho, e até ministerialmente. Nós temos histórias e histórias para contar de pessoas que prosperaram na obra de Deus e que pararam de servir ao Senhor, como no começo, como no princípio. Então, nós vemos que a questão financeira, ela tem implicações, esteja ela bem ou não, as finanças, ela tem implicações nos relacionamentos. Mas a Bíblia diz que há um caminho para reverter todo tipo de situação. E que caminho é esse? É o caminho bíblico. Diga, caminho bíblico. Então, eu quero focar mais uma vez na questão da administração das finanças. Por causa da má administração, por causa de não se observar os princípios bíblicos a respeito de finanças, as pessoas acabam entrando num ciclo de dificuldades e acham, muitas vezes, que a única saída é o dinheiro. Então, ela tem um problema de dinheiro e a saída é ir atrás de dinheiro, é batalhar por dinheiro, é arrumar dinheiro, não é? E ela acha que o resultado vai estar exatamente em ela correr atrás de bens materiais. Pessoas que ficam, muitas vezes, tão obcecadas por conseguir dinheiro, por conseguir alguma coisa para pagar suas contas, ou, enfim, para satisfazer desejos do seu coração, que isso se transforma numa idolatria. É muito fácil, amados, até quando a pessoa está passando por uma crise financeira, ela idolatrar as finanças, porque ela corre tanto atrás de dinheiro, ela coloca tanto aquilo como prioridade, resolver a vida financeira, que ela passa a idolatrar o dinheiro, correndo atrás dele, procurando meios de obter dinheiro por causa da sua situação. Então, quem de fato prospera? Qual é verdadeiramente as noções bíblicas? Quais são as noções bíblicas a respeito de tudo isso? Eu selecionei aqui alguns textos bíblicos, alguns nós já vimos, alguns para lembrar, alguns para conhecer, para que a gente possa repensar como é que nós estamos. Na questão financeira, em que momento nós estamos? Nós estamos naquela, dificuldade extrema, nós estamos com dívidas, nós estamos traçando planos e fazendo o possível para cumprir esses planos e pagar as dívidas, acabar com as dívidas. Nós estamos fazendo um plano para uma estabilidade financeira, para uma liberdade financeira. Como é que nós estamos nas questões financeiras, no meio de tudo isso que Deus falou nesses 4 meses? Então, Provérbios 11, 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então, muitas vezes a pessoa está correndo atrás de dinheiro, e Deus está falando: olha, seja generoso, pare um pouquinho, olha a pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque tem um princípio, isto aqui é um princípio bíblico, diz assim: a alma generosa prosperará. É uma promessa, é uma determinação de Deus, Isto vai acontecer. Quem dá a beber será dessedentado. Então, você tem que pensar um pouquinho que o dinheiro não é o fim de todas as coisas. Ele é o meio para você obter coisas ou chegar a algum lugar. Então, nunca veja o dinheiro como o fim. Quando o dinheiro é o fim, ele vira idolatria. Ele vira um ídolo, ok? Então, mesmo que você esteja passando por um momento crítico financeiro, olhe para quem está do seu lado. Observe necessidades que Deus mesmo coloca à sua volta
para que você seja generoso, para que você seja generosa. Porque quando você é tocado pela generosidade, o Senhor acaba por fazer chegar recursos à sua vida, acaba por dessedentar você, matar aquela sede que você tem naquele momento. Diz também Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós crentes, nós temos uma visão, às vezes, equivocada do que é idolatria. Né? Nós pensamos assim, não, idolatria, principalmente quem veio da igreja católica, como eu, né? Cheio de imagens de santos, de entidades, ou quem veio do espiritismo, né? Aquelas entidades todas, enfim, isso é que é idolatria. Ou pensa apenas na cruz, ou pensa numa imagem, ou no Cristo crucificado, mas idolatria não é só você reproduzir imagens, tá? Idolatria é você colocar alguma coisa como centro da sua atenção, como algo que rouba a glória de Deus. E quando você está correndo atrás de dinheiro, você não percebe, mas muitas vezes essa corrida atrás de dinheiro está roubando a glória de Deus. Não é para correr atrás de dinheiro, é para correr para Deus. A Bíblia fala que quando nós temos necessidades, que quando nós precisamos de qualquer coisa, Ele é Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Senhor que é dono do ouro e da prata. Então nós temos que tomar cuidado para, numa necessidade, não sairmos correndo atrás de pessoas ou de coisas que passam a ser os nossos ídolos, porque aquilo toma a nossa atenção, o centro da nossa vida, a nossa ocupação em solucionar alguma coisa, e aquilo passa a ser um ídolo. Então nós, crentes, às vezes colocamos outras coisas no lugar das tais das imagens, mas que acabam sendo ídolos e nós acabamos idolatrando. Às vezes, a procura por uma solução em alguma área pode ser um ídolo na vida. Ela ocupa mais tempo na nossa vida, na nossa mente, na nossa devoção, do que Deus. Em 1 de João 2,16, diz assim, vamos lá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que significa isso? São cuidados que nós temos que tomar. Por quê? Porque o Senhor, nas últimas mensagens, antes da gratidão e generosidade, nos falou de um processo de enriquecimento, que é lícito. O Senhor mesmo, lá em Deuteronômio 8,18, diz que Ele nos dará força para adquirirmos riquezas. Então, o Senhor não é contra riquezas, o Senhor quer que nós prosperemos, passemos de patamares, que a gente seja exaltado. Deus tem um propósito para o dinheiro chegar à nossa vida também. Deus quer também o seu povo próspero, o seu povo enriquecido. Porém, nós temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Então veja, o desejo desenfreado da carne é perigoso. Então, se as pessoas começam, não, é lícito enriquecer, então eu foco toda a minha vida em enriquecer, isso é concupiscência da minha carne. Isso é um desejo exacerbado da minha carne. É lícito sim, mas a minha carne não pode participar disso. Quando a carne entra em qualquer processo da vida com Deus, deteriora esse processo. E Deus para tudo, porque Deus não quer nada com a nossa carne. A carne para nada aproveita. Na carne, Jesus disse que não habita bem algum. A carne é um corpo de humilhação, um corpo de imundície. Então, nós temos que prestar atenção. Quando a nossa vida começa a ser, o retrato de desejos da carne, uma concupiscência, eu quero, porque eu desejo, porque eu não abro mão. Isto é perigoso, porque para o processo espiritual. Diz também a concupiscência dos olhos. Por quê? Os nossos olhos, se eles não forem olhos bons, porque Jesus disse isso, Se os teus olhos forem bons, todo o teu interior será bom, será luminoso. Mas às vezes os olhos são olhos de cobiça. Isso é concupiscência dos olhos. Olhou, desejou, e aí só pensa naquilo, vira ideia fixa. E às vezes isto, é alguma coisa que a pessoa não percebe,
que é carnal. Então, nós temos olhos para olhar, nós temos olhos para ver, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento. Há coisas que são para mim, há coisas que não são para mim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus diz que eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa, por nenhuma situação. Então, quando nós falamos em dinheiro, em vida financeira, nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ir para a Bíblia Sagrada e aplicar os preceitos bíblicos. Mas nós não podemos ter carne misturado nisso. Porque assim é o mundo. O mundo que quer enriquecer é por concupiscência da carne, é por concupiscência dos olhos, é pela soberba da vida. Quer dizer, ter por ter para aparecer, ter para ostentar, ter para pisar nos outros, ter para por poder, né? Ter para ter poder, ter para ter alguma autoridade, ter para, enfim, para algum objetivo sórdido. Isto é soberba da vida. E a Bíblia diz que isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, não tem parte conosco qualquer coisa que seja produzida na nossa carne. Quem está entendendo? Amém. Muito bem. E Provérbios 27, 20, que diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Não é de qualquer homem, né? Do ser humano natural. O ser humano espiritual não tem esses olhos de cobiça. Quais são os olhos que não se satisfazem? Os olhos de cobiça, os olhos mundanos, os olhos que querem porque querem, os olhos que têm essa ambição maligna. Não é uma coisa que procede de Deus, que foi plantada por Deus no coração, mas tem outras motivações. Então, como o inferno e o abismo nunca se fartam, toda hora está indo... Toda hora não, todo minuto está indo alguém para o inferno. É isso que Provérbios está dizendo, tá bem? O inferno e o abismo é que toda hora alguém está morrendo, está indo para o inferno. Então, assim como acontece desta forma, os olhos do homem também. Quer dizer que, se você não refrear os seus olhos vão querer sempre mais, e isso vai produzir o quê? Um ídolo na sua vida, uma idolatria. Está claro até aqui? Muito bem, são cuidados que nós cristãos temos que tomar. Por quê? Porque nós temos carne. Nós temos carne. E a nossa carne não se converte. Nosso espírito é convertido, perfeito, santificado. Aquele que é santo habita no nosso espírito, por isso nós somos santos, mas a nossa carne não se converte. Então nós temos que prestar atenção nessas questões financeiras, tanto no momento de crise, como no momento de estabilidade, como no momento de enriquecimento, para que a nossa carne seja refreada, ok? Então, para colocar a vida em ordem, o passo principal é seguir os princípios da Bíblia Sagrada. Então, se alguém ainda está por colocar a vida em ordem, em qualquer área, mas agora focando a financeira, você tem que seguir os princípios bíblicos. Tem que romper com o espírito de mamon. Mamon é o dinheiro endeusado, o Deus do dinheiro. É quando as pessoas vivem em função do dinheiro. Vivem em função de um trabalho para ter dinheiro. Ou seja, é o roubador, é a figura do diabo, né? É aquele que rouba a tua família, rouba o teu tempo, rouba a tua atenção, rouba o teu sono, rouba o momento de alimentação decente, rouba a tua saúde, rouba você. Por quê? Porque tudo está sendo canalizado para produzir mamon, produzir dinheiro. Então, tem que tomar cuidado, amados, porque se nós não rompermos com esse espírito do mundo, de ter, sabe? Ter por ter. Eu preciso porque o outro tem, porque alguém da minha família tem, porque trocaram o carro, eu preciso trocar o carro, porque compraram uma casa, eu tenho que ter uma casa, porque aquele comprou, foi passar férias em Campos de Jordão, é para Campos de Jordão que eu vou. Esse é o espírito de mamon, é o espírito da concupiscência do mundo. Nós temos que romper com isso, tá? Qualquer tipo de cobiça é pecado. Querer o que o outro tem é cobiça. Querer ser o que o outro é cobiça. Querer estar no lugar de outra pessoa é cobiça. Tem que se romper com esse espírito de cobiça e de endeusamento, se eu posso usar essa palavra, do dinheiro. O dinheiro, volto a dizer, é ferramenta, é instrumento,
é meio, não é o fim, não pode ser endeusado de forma alguma. O lucro, nem sempre, ele é uma coisa boa. Se ele não for honesto, Deus não aceita. Há muitos cristãos que têm lucro na vida de forma desonesta, dando propina para fiscal, subornando pessoas. Isto não é bendito, isto é maldito. Pessoas que têm lucro de forma desonesta não têm a bênção de Deus. Não adianta dar um testemunho que, olha, abriu-se uma porta, chegou isso, Amado, isso aqui é alguma coisa completamente temporária. Vai cair, vai perder, porque se houve o comprar alguém ali, o subornar alguém ali, alguém que facilitou, passando informações que não deveriam ser passadas, e isto não tem a bênção de Deus. Isto não é lícito. Então eu estou hoje aqui trazendo de uma forma bem prática os cuidados que nós devemos ter, porque que nós vamos ficar ricos, nós vamos. Começaram os 7 anos de vacas gordas. Nós vamos para um período de muita abundância. O começo é estratégico, o começo é planejamento, o começo é difícil, o começo é plantar. E isso está baseado o quê? Na vida de José lá no Egito, quando o Senhor deu o sonho ao faraó e José interpretou aquele sonho. Ele não começou colhendo. Durante 7 anos, eles fizeram estratégia, eles construíram celeiros, eles construíram lugares, eles compraram sementes, eles plantaram e plantaram e plantaram e colheram e guardaram. Foi muito trabalho. Para ao fim de 7 anos, o Egito ter comida estocada para mais 7 anos para vender e ganhar os tubos para o mundo inteiro. Então, vai acontecer isso com você. Uma superabundância. Mas esse começo aqui é precioso. Não se perca no meio do caminho. Cuidado com a concupiscência da carne. E definitivamente, amados, definitivamente é hora de colocar o reino em primeiro lugar. Porque quem coloca o reino em primeiro lugar aprende a viver contente. Mesmo no momento em que as coisas estão no nível de pagar contas, de acabar com dívidas, de fazer estratégias, planejamentos. Nós não podemos ser pessoas tristes. Nós temos Jesus Cristo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é a nossa força. E se há um momento difícil, Ele vai nos fazer passar por ele com a força do Espírito Santo e com a alegria dele. Amém? Então dê um sorriso aí e diga, o sorriso, a minha alegria independe da circunstância. Diga isso, o meu sorriso, a minha alegria independe da circunstância. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos ler mais alguns textos para a gente costurar um pouco mais o que nós falamos nesse tempo. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Amados, não é para você ler esse versículo e dizer, eu vou ficar nisso. Não é isso que está dizendo. Seja a vossa vida sem avareza. Então, é aquilo lá. Não importa que momento você esteja vivendo da sua vida financeira. Abra mão. Lembra que quinta-feira eu falei o que era avarento? Mão de vaca. Quem lembra? Mesquinho, avaro, fuinha. O quê? Unha de fome. Está no dicionário isso. Eu procurei no dicionário. Não era? Miserável, sovina, mão fechada, muquirana. Você sabe tudo que está lá no dicionário, né, Clóvis? Você gostou dessa parte, né? Para rechaçar isso em nome de Jesus da sua vida, eu também. Esse é o espírito do inferno, né?
Esse é o espírito do inferno. Então a Bíblia diz, seja a vossa vida sem avareza. Ó, abre a mão aí e diga, eu sou mão aberta. Diga, eu sou generoso. Amém? Eu gosto de dar. Glória a Deus. Mas olha que lindo, olha que lindo. Contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, você tem que ter na sua vida contentamento hoje. Ainda que você esteja num processo, ainda que as coisas precisem melhorar e vão melhorar, ainda que você esteja em estratégia, você precisa ter contentamento. Que negócio é esse de crente vir para o culto e para casa? Gente, não é verdade? Aí, por que você está assim? Porque ainda não resolveu a parte financeira. Gente, a parte financeira, olha, deixa ele falar um negócio. Se Deus soprar e recolher um de nós hoje, não tem mais nenhuma preocupação com a parte financeira. E você deixou de ser feliz e de dar um bom testemunho na sua casa e voltar do culto alegre e mostrar que Jesus é a diferença na sua vida. Contentai-vos com as coisas que tem. De você tem muita coisa. E não é só material, não. Olha o espiritual. Olha o que Deus revelou para você. Olha os amigos novos que Deus colocou na sua vida a partir da Cristo Vive. Olha que família linda Deus preparou para você. Ah, minha família tem problema. Todas têm. Tem gente, tem carne e tem problema. Lógico. Então, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Fique contente, você tem um Deus que não te abandona, um Deus que não te desampara, um Deus que não se esquece de você, um Deus que é interessado em fazer você vencer. Se alegre com esse Deus. Vamos lá, 1 Timóteo 6, 7 a 11, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É verdade ou não é? Como é que nós viemos para o mundo? Sem nada. Se não fosse a nossa mãezinha, alguém que, né, nos pôs uma roupa, nem roupa a gente tinha. E nós vamos levar alguma coisa? Não. Tendo sustento. Quem tem sustento aqui? Tem uns que tem bastante, tão gordinhos. Vamos lá. Tendo sustento. E com que nos vestir. Quem está vestido? Amém. Estejamos contentes. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Temos sustento. Temos roupa. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Olha só. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os que querem ficar ricos, você não quer, você já é. Deus já determinou, você já está no processo, você descobriu que Deus confirmará a aliança que Ele fez com Abraão pelo seu enriquecimento. É uma questão de aliança. Agora você quer a promessa dele, mas você não quer na carne isso por concupiscência, tá vendo? Olha só, porque o amor do dinheiro, o que quer ficar rico, porque dinheiro é o mamon dele, é o Deus dele, a riqueza é o Deus dele, é o ídolo dele, esse é o que ama o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, olha as palavras pesadas, cobiça, né? Cobiça o que é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso não é para você nem para mim, diga amém. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Não é foge da riqueza, é foge da cobiça, foge da concupiscência, amém? Foge do endeusamento do dinheiro. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Porque se você seguir essas coisas, os céus ficam abertos sobre a tua vida e você enriquece naturalmente. Filipenses 4, 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo, olha, é bom que a igreja renove o amor pela liderança.
E aproveite as oportunidades para fazer isso. Diz Paulo no versículo seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo foi rico, Paulo foi pobre, Paulo teve muito, Paulo não teve nada. Olha só o que ele fala: eu estou contente em qualquer situação, porque ele era de Cristo e sabia que Cristo cuidava dele. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. O que é esse tudo posso naquele que me fortalece? Eu posso todas as coisas, tendo muito, tendo pouco, sabe? Sendo farto, não sendo farto, eu posso todas as coisas. Eu posso superar todas as coisas. Eu tenho contentamento em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos próximo. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então não diga, eu estou sendo tentado a mexer nesse dinheiro. Eu estou sendo tentado a fazer um negócio por baixo do pano. Eu estou sendo... Não diga isso, porque ninguém é tentado por Deus. Você é de Deus. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Olha, amado, presta atenção. A tentação só bate na porta de quem começa a cobiçar alguma coisa. Isso ninguém explica. Mas essa é a realidade. Não, estou sendo muito tentado. É porque antes dessa tentação, você começou com seus olhos, com a concupiscência dos olhos. Entendeu, Andressa? Começou antes um olhar diferente, um desejo diferente. Aí o diabo sabe. Porque ele sabe todos os atributos que estão na nossa carne, que são os atributos malignos que o pecado trouxe para a nossa carne. Então, o que ele faz? Coloca um prato cheio para aqueles que estão sendo tentados, sejam verdadeiramente tentados a ponto de, se não refrearem a carne, caírem em tentação. Quando esta o atrai e seduz. Próximo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, veja que começa a cobiça e ela foi, armazenada, concebida. Ela já está lá dentro da pessoa, né? Dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Entenderam o processo da tentação? Eu estou sendo tentado a fazer um negócio. Você quis antes. Já tem um desejozinho. Você já olhou isso com outros olhos, esse negócio. E aí a tentação bate a porta. Tá? E a tentação não é pecado ainda. Só se você der continuidade e efetuar. Tá? Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do quê? Empresta. Acabar com as dívidas é o nosso lema. Pagar empréstimos, seja ele bancário, seja com, instituições financeiras diversas, cartão de crédito, cheque especial, seja agiota, seja com alguém da família, vai pagar. A Bíblia diz que, olha, amado, quem tem e tomou emprestado, você sabe, né? É servo. Servo aqui é bondade, é escravo mesmo. Porque se você não pagar na data, o negócio fica feio, até com família. E até quando você paga na data, toda a família sabe que você pediu emprestado. Primeira coisa é pôr no jornal que você recorreu a alguém. Vamos lá, continua. Eu chamei outro? Não. Lucas 14, 28. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Lembrando aqui o que nós falamos bastante, planejamento. Primeiro pensa o que você vai fazer. Não sai fazendo coisas da cabeça, por impulso. Por isso que eu comecei falando da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne. Eu quero porque eu quero. Não, Deus disse. Falou 4 meses sobre finanças. Então agora eu vou passar ali e vou passar o cheque, vou passar o meu cartão, vou assinar aquela nota lá e vou comprar minha casa própria. Você sentou, você viu se tem os recursos para dar sequência a isso? Você viu quanto isso vai custar? Quanto tempo vai ser? O que vai ter de sacrifício para a tua casa, para a tua família? Você sentou com a tua família? Você orou antes? Olha, amado, primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para... Não é para começar, é para acabar. Tem que ver se tem como acabar. Começar é muito fácil. Tem pessoa que vê um dinheiro à mão, deu entrada. Depois não tem saída. Acabou. Perdeu a entrada, perdeu o bem, perdeu tudo. Por quê? Porque não sentou para calcular, não orou. E continua esse texto, não vou ler todo, falando que é uma vergonha, né? Porque as pessoas passam a ver que
Não foi concluída a obra, não foi concluído o negócio, e ainda falam, ah, coitado, que feio, né? Não deu para acabar. Provérbios 14, versículo 15, diz assim, é isso aí. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Está entendendo? Não, cuidado com a lábia de vendedor. Desculpem os vendedores. Mas vendedor é um negócio, hein? Quem já caiu na lábia do vendedor? Quem já fez assim, eu não preciso disso, não gosto disso, não uso isso, não vou comprar isso. E comprou. Sabe por que você comprou? O vendedor, olha lá. Porque você é simples e você deu crédito a uma palavra que não deveria ter dado crédito. Ok? Mas o prudente atenta para os seus passos. Vê aonde você está pisando. Vê com quem você está lidando. Vê que palavra é aquela que está chegando na sua vida. Prudência. Espera. Não sai fazendo as coisas precipitadamente. Principalmente o que envolve dinheiro. Depois que foi, não volta. Você já viu uma pegadinha que tem nos aeroportos? De uma tal de uma mala que você ganha de presente? Quem já foi? É ou não é? Você passa assim, vem aquele bando de gente e diz assim, já pegou seu prêmio? Quem não quer um prêmio? Já pegou seu brinde? É só você virar e falar, não, está enlaçado. Está enlaçado. Você não sai mais. Agora eles não falam isso, porque já estava conhecido, já fala assim, vai embarcar? Pô, você está no embarque, você vai fazer o quê? Você já está lá dentro, você já passou com o bilhete. Vai embarcar? Fala, não, eu vim ver a paisagem, eu paguei para entrar aqui e ficar olhando, eu não vou embarcar. Aí você sai do desembarque, você chega. Você está com a mala saindo pelo portão e diz, está desembarcando? Eu falei, não, filha. Eu pedi para o avião parar nesse aeroporto, dar uma voltinha aqui fora, eu vou voltar, eu vim tomar um ar. Pronto, respondeu. Aí eles falam, você ganhou um brinde. Você vai lá num balcão, eles te mostram uma mala. É daquelas boas. E aí eles falam assim, você ganhou também 1 ano da revista, da assinatura da revista. Mas aí, eu preciso do teu cartão para pegar teus dados. Alguém caiu aqui que está rindo. Bom, isso aí que eu estou falando já não é nem vendedor, isso aí é picaretagem, desculpa o nome aqui, né, das maiores. Mas o simples dá crédito a toda palavra. Vem cá, vem cá, tem uma promoção aqui no interior da loja. Você, promoção no interior da loja. Só que para ir no interior da loja, passou pela loja toda, e a concupiscência dos olhos. Você não vai nem lá no fim da loja ver a liquidação, ver o que estava bom. Você já para no meio e diz, meu Deus, foi Deus que mandou entrar aqui. Não foi o diabo que mandou você entrar lá. Você é simples e deu crédito a toda a palavra. Então, presta bastante atenção, tá? Números 11, eu vou ler um texto agora, que agora nós vamos ver um outro aspecto, que é quem não está contente com nada, só murmura. O povo de Israel... O povinho reclamão. O povinho murmurador. Via Deus agir toda hora. Milagre assim toda hora. Toda hora. E não era milagrinho, amado. Como se existisse milagrinho. Era sobra. Um mar se abria. Não tinha água. Brotava água de uma pedra. Não tinha comida, caía comida do céu. Você já imaginou um negócio desse? Mas eles reclamavam. E eu vou mostrar, quando a gente reclama do que tem, do que Deus tem feito chegar às nossas mãos, fica grave, viu? A consequência não é boa. Vamos ler. Números 11, 4 a 9. Diz assim. Olha, deixa eu explicar o que é isso. E o populacho... que é o seguinte, o que tinha acontecido aqui? Fala, populacho, bispo, mas parece uma palavra assim, olha, e é Bíblia pura mesmo, né? É linguagem erudita, tá? Mas deixa eu explicar o que é. O povo estava reclamando porque estava enjoado de comer maná, esse é o contexto.
caía maná. Ah, maná, mesma comida. A gente quer carne. Devia ter ali uns bispo Maurício ali no meio, um bispo Fernando. Quem são os carnívoros aqui? Ó? Queria churrasco, né? Ai, carne, uma carne. E eles se juntaram para reclamar com Moisés. Então, o negócio ficou tão feio no meio do arraial, que eles chamaram de populacho. Sabe, hoje seria um panelaço? Não, seria um... O que esse povo junta na praça para fazer protesto? Seria um protesto contra o governo de Moisés. Então, olha o que aconteceu. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Desejar coisa do mundo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, porque só viviam chorando, né? Reclamando. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Isso é mentira. Eles não comiam peixe no Egito. É a mesma coisa que quando a pessoa fica lembrando da velha natureza. Ah, quando eu não era crente, minha vida era tão boa. Mentira! Mentira! Quando eu não era crente, sabe? Eu ia na missa uma vez, quando tinha casamento, batizado, 7º dia, tal. Era boa a sua vida, né? Ir na missa para o 7º dia. Nem sabe o que é isso. Olha só. Aí comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Amados, eles estão fazendo um panelaço lá, um negócio, completamente na base da mentira contra Moisés. Começaram a chorar, porque no Egito eles comiam palha. A Bíblia diz que eles comiam palha. E debaixo de chicote. Continua. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Você sabe aquela coisa? Só tem feijão, arroz, bife, ovo e salada. Só isso. Você sabe quantos homens, deixa eu falar aqui, porque eu sei, eu converso com as mulheres. Quantos homens não comem a mesma comida no jantar, se for do almoço? Olha aqui a palavra, o populacho. A minha alma não aguenta comer 2 vezes arroz e feijão, e bife, e ovo, e batata frita e salada, e farofa. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Semelhante, não era o gosto nada parecido, é só na forma. A gente nunca vai saber que gosto tinha esse maná, tá? Que a gente não comeu. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho os moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Amado, era delicioso. A receita era divina. Eles criavam coisas com o maná. Olha só. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Deu para entender até aí? Todo dia caía o maná do céu. Ok? E eles tinham um dia para preparar e para comer e se fartar. Eles reclamaram tanto, e o que acontece? Eu vou pular lá para o versículo 31, para você entender o fim da história. Diz assim: então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Eles não queriam carne? Ó, codornizes do mar. E as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Mas tinha carne
Já viu, né? Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Para quem? Não para todo o povo. Você vai ver que uma parte escapa disso. Aqueles que ficavam, maná de novo. Olha, mas quando a gente não tem contentamento com as coisas que nós temos, se acende a ira do Senhor. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então aquilo que nós temos veio das mãos do Senhor. E é pecado a gente ficar murmurando das coisas que nós temos. Vamos lá, continuando. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá. Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Sabe o que aconteceu? Eles morreram. E de Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Quer dizer que um povo foi para frente e um povo morreu ali. Que povo morreu ali? O povo do panelaço, do populacho, os resmungões, os que estavam contra a direção de Moisés, os que reclamavam de toda a bênção que era a liberdade do Egito, amados. Deus já nos tirou do império das trevas, do Egito, desse mundo. Nós não temos nada mais para reclamar. Nós temos que glorificar a Deus por uma grande salvação. A vida material vai acompanhar os que creem. Os sinais virão atrás de nós. Deus cuidará de nós como cuidou do seu povo todo o tempo do deserto até chegar à terra prometida. Que história é essa de ficar reclamando, de ficar murmurando, chorando, xingando, blasfemando, falando mal da esposa porque só tem aquela comida? Vai para a cozinha, faça outra, vá ganhar mais. Mas pare de murmurar com o que você tem. Amém? Faz sanduíche. Não quer comer de novo arroz, feijão, ovo, batata frita? Faz um sanduíche. Pão com ovo, que é uma delícia. E eu adoro. Coisa boa. Vamos lá. Eu quero ir para o final da mensagem dando um recado para os pais. Quem aqui tem filhos? Os pais devem ensinar bem a seus filhos. Devem dar exemplo de fidelidade a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Os filhos sabem quando os pais não colocam Deus em primeiro lugar. Os filhos sabem que os pais não são dizimistas e ofertantes. Os filhos sabem que o pai tem outro discurso quando senta na mesa para almoçar. A quem nós pensamos que enganamos, amados? Ninguém. Então, os pais devem, como exemplo, mostrar este caminho de comprometimento e generosidade, para que eles possam viver as bênçãos do Senhor. Os pais têm a obrigação de mostrar os valores de Deus desde a mais tenra idade, desde que a criança comece a entender. Salmo 62, 10 a 12 diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E o 12 diz: em ti, Senhor, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então, amados, vamos ensinar isso para os nossos filhos, a não colocar os olhos naquilo que é rapina, naquilo que é dos outros, naquilo que é resto, naquilo que não é para nós. Ensinem as crianças a serem felizes com os brinquedos que elas têm, com as roupas que elas têm, com a caminha que elas têm, com o sapatinho que elas têm. Ensinem as crianças, amado, porque isso é lindo, isso fica para o resto da vida. Logo que eu me casei, uma família foi nos visitar. A pessoa trabalhava com meu marido na empresa. Era colega de trabalho dele. Foi nos fazer uma visita. Era casado e tinha 3 filhas. 3 meninas. Elas entraram no meu apartamento. No nosso apartamento. Minúsculo. Sabe aqueles apartamentos de boneca, mas desse tamanho? Assim. Aí as 3 entraram. Aí elas andaram pelo apartamento, rapidinho, e voltaram. Viraram para o pai e disse assim: só tem um banheiro nessa casa. E o pai...
Aí elas iam para lá, voltavam para cá. Não tem brinquedo nessa casa. Lógico que não. Eu tinha acabado de casar, que brinquedo ia ter. Amados, elas foram 3 crianças. Que idade que tinha aquelas meninas? Sei lá, 6, 7, 8. Por aí. 3 pés. Oh. Tive que pegar uma dentro do forno. Ela abriu o forno, entrou lá dentro. Sabe aquele fogão de 6 bocas que tem um forno? Não. Ela tirou a grelha de dentro, pôs a menor lá dentro. Eu pensei, vai assar, irmã. O que eu quero mostrar com isso é que existem crianças que já cobiçam desde pequenas. Que já vão ver o que o outro tem para comparar. Aí ela chegava e falava, tia, na minha casa tem 5 banheiros, na sua só tem 1. Eu dizia, eu vou bater nela, eu vou dar nessa menina. Isso ela não aprendeu sozinha, ela aprendeu com a mãe dela e com o pai dela. Esses comentários não são de criança, vocês mal estão entendendo? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Os pais têm que ensinar os filhos, sabem, a serem educados, a serem agradecidos, a serem diligentes. Provérbios 6, 6 a 11, eu vou acabar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. O que vai acontecer? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. É para ir trabalhar, para sair à luta. Ah, bispo, está difícil a coisa, não consigo pagar as contas. Quantas horas você trabalha? 3. O dia tem 24, cara, vai trabalhar. Você está percebendo? Vai aprender com a formiga não para, mas depois ela descansa. Ela fica com a casa cheia de folhinha lá dentro. Então assim, Deus manda, olha, para mandar um homem e uma mulher aprender com a formiga, o negócio está feio, né, irmão? Vai aprender com a formiga. Provérbios 13, 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Cuidado com os jogos, loterias, não é para nós, vai perder. Eu já passei aqui em uma outra época, as estatísticas de quem ganhou em loterias. Essas pessoas ou estão aleijadas, ou estão mutiladas, ou foram sequestradas, ou foram mortas, ou perderam tudo e não tem nada. Então assim, não tem bênção de Deus naquilo que se ganha facilmente. Não, fazer uma fezinha. Que fezinha? A fezinha tem que estar em Jesus Cristo. Vai trabalhar. Põe fé no trabalho que você vai ver. Não, mas gasta muito dinheiro, sabe? Com um joguinho aqui, um bilhetinho ali, uma loteriazinha lá, um joguinho do bicho. Do bicho! Cara, é ilícito! E tem crente que joga no bicho. Deixa para lá, vamos abafar o caso. E eu quero encerrar a mensagem, eu vou pedir, por favor, que coloque para mim 1 de João 3,17, que nós vamos orar. Porque diz assim a palavra, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu quero encerrar com generosidade. A gente tem que prestar atenção mais em outras pessoas. Sabe, tem uma expressão que é muito feia, assim, do mundo, né? Não está na Bíblia, mas que eu acho que fecha muito bem esse conceito, né? De olhar, não olhar para o próprio umbigo. Sabe, aquela coisa, eu estou me achando, estou me procurando, só eu. A gente tem que olhar um pouquinho as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, porque às vezes são oportunidades de vermos os céus abertos sobre a nossa vida. Amém? Então, amados, para ser generoso, não precisa ser abastado. Qualquer um, dentro das suas possibilidades, tem que ter esse coração com liberalidade para dar, tá? Pessoa generosa, ela sempre prospera. Provérbios 11, 25, diz assim, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu és o Deus que conhece tudo a nosso respeito.
O Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o coração. O Senhor sabe se há generosidade dentro de nós. E o Senhor quer que a gente expresse essa generosidade, Pai, em todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Hoje, Jesus, toca cada um aqui, Pai. Para que ao final dessa série sobre finanças, não fique olhando somente para si, para a sua conta bancária, para o seu projeto de vida nas questões materiais, mas que cada um possa expressar generosidade, Pai, por pessoas, mas também pela obra do Senhor, pela igreja que o Senhor nos plantou, Jesus. Ó Deus, toca os corações, Jesus, para que se alguém ainda não foi generoso, Pai, que possa antes de sair daqui dar uma dádiva, uma oferta especial, Pai, como expressão de generosidade, Senhor. Ó Deus, faz-nos, Senhor, fazer um outro tipo de de semeadura, Pai. Não aquela que é o dízimo, a oferta semanal, não para uma necessidade que o bispo salientou, mas ensina-nos, Pai, a ofertar como expressão de generosidade, Senhor. De amor demonstrado de forma prática, Jesus. Forma prática, forma visível. Porque a alma generosa prosperará, Senhor. Este é um grande segredo que o Senhor revela na última mensagem e reforça isso. A alma generosa prosperará, Senhor. Eu sei, Pai, que no meio dessa multidão aqui, pela internet, pode existir alguém que tenha perguntado: por que uma série tão longa? Por que 4 meses falando sobre finanças? Ó Deus, Tu és soberano, Jesus. E mesmo tendo falado 4 meses ininterruptamente sobre a Bíblia, as finanças à luz da Bíblia, sobre os preceitos, os princípios, as regras bíblicas, não temos 100% de dizimistas nesta casa, Senhor. É verdade, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor dá tempo para que o homem se arrependa. Mas ao fim desse tempo, o Senhor acerta contas com cada um de nós, Senhor. Ó Deus, Tu deste 4 meses, Jesus. 4 meses, Pai. Mais de 30 mensagens foram pregadas, Pai. E há pessoas que não fizeram um movimento, Jesus. Que não se submeteram, Pai. Eu entrego, Pai, nas Tuas mãos. Porque é contigo agora, Senhor. Enquanto tantos outros, Pai, estão acertando dívidas, pendências, vendo, Senhor, a Tua bênção nas negociações. Tantos, Pai, adquirindo casa própria, trocando carro, comprando mais um, voltando a estudar, colocando seus filhos numa escola melhor, comendo melhor, Jesus. Ó Jesus, eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e é para toda a igreja, Jesus. Então eu te peço, Senhor, compadece-te destes, Pai, que ainda tem no seu coração mamon, Jesus, que ainda tem o ídolo do dinheiro, Senhor, que ainda é apegado, Jesus. Compadece-te desses, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ou melhor, Jesus, se estão aqui dentro, não sabiam, Jesus, porque agora sabem. E ao fim de 4 meses, Pai, da plenitude deste conhecimento, da profundidade, da revelação, a responsabilidade com a vida financeira de cada um de nós aumentou muito, Jesus. Ajuda-nos, Jesus, a administrar com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a evitar, Pai, as ciladas, a concupiscência da carne, dos olhos, do mundo, Jesus.
Ajuda-nos, Pai, a viver os teus preceitos dentro da nossa casa, ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, a dar o valor certo para as coisas, Jesus. E que definitivamente o teu reino seja a prioridade em nossas vidas, Pai. Eu sei, Jesus, que aos generosos, bem algum o Senhor sonegará. Ó Deus, que sejamos mão aberta, que sejamos agradecidos, e esta gratidão venha também através de doações, de dádivas, ó Deus, de recursos materiais, de doações financeiras, Jesus. Ó Deus, toca a vida do teu povo, Jesus. Porque esta igreja não precisa fazer apelos baratos, ameaçar, Jesus. Nós somos um ministério de ensino e estamos aqui ensinando a palavra genuína da graça de Deus. Mas a tua palavra diz, Pai, que este evangelho é para os experimentados, para aqueles que pela prática têm as faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Jesus, que o discernimento esteja ativado em todos nós, para escolhermos o que é bom, para fazermos o que é certo, para te agradarmos, para te honrarmos, Jesus, com a nossa vida material também e a nossa generosidade. Dá sinais ainda esta semana, Pai, na vida dos generosos. E que se alguém foi tocado por esta palavra, Senhor, não saia daqui sem entregar uma dádiva nas mãos do Bispo Rai, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Pai, no que está escrito. E a alma generosa prosperará. Que se cumpra esta palavra em nosso meio, nas nossas casas, no nosso ministério, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Encerrando o nosso culto, antes do louvor final, eu vou chamar aqui à frente, que fiquem aqui perfilados, voltados para a igreja, todos os nossos pastores, eu quero orar por eles, todos os nossos bispos e bispas, pastores, pastoras, venham aqui, em nome de Jesus. Nós queremos orar por vocês, que tem esse chamado despertado, que nós sabemos que não é simples, não é fácil, mas é muito prazeroso, é muito abençoador. Desçam também, por favor, Bispa Silmara, cada um fique aí, quem tem o seu cônjuge também, fique junto, em nome de Jesus. Os pastores, as suas esposas, venham à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Bispo, nós dois vamos orar, você e eu, encerrando, antes do louvor final. Eu quero chamar também as nossas crianças. Elas vêm aqui dar um abraço, representando todas as salas de aula que hoje trabalharam, estudaram a respeito do chamado pastoral. Amém. Glória a Deus. Uau. Nós oramos primeiro, depois vem uma surpresa, é isso? Gente, eles estão tudo com a mascarinha na cabeça, né? Eu vim de longe, sabe o que eu pensei? Que era um monte de kippá. Eu falei, pronto, judaizaram as nossas crianças. Não, é uma ovelha, eu sei. Ok, então vamos orar. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé. Ok, então as crianças que estão com cartaz venham aqui na frente dos nossos pastores, venham mostrar para eles o que vocês escreveram. Fiquem aqui na frente, para eles, crianças não, né? Tem os adolescentes aqui, os pré-adolescentes. E ó, fica ali na TV, no monitor, virados para cá. Isso, para eles lerem. Abre bem aí. O que você vem trazer para mim?
Davi trouxe para o bispo, Lourenço trouxe para a bispa. Pastores, vocês leram os cartazes? Deu para ler? Ó, vem com os cartazes para cá, ó, para os pastores do lado de cá poderem ler também. A igreja conhece todos os pastores e bispos do ministério? Então, quem não conhecia ainda, aproveita, dá uma olhada aí, tá? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos orar por eles, vamos para o louvor. E a igreja vai ser generosa no abraço, agradecendo aos pastores da igreja e aos bispos. Amém? Vamos fazer isso? Podemos? Quem tem amor suficiente no coração pelos seus líderes? Glória a Deus. Então vamos orar, bispo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida dos pastores, ó Pai, pastores dessa casa, pastores segundo o teu coração, pelos bispos, ó Deus, por essas vidas abençoadas, benditas, ó Pai, que tu colocaste desse ministério, como colegas de ministério, ó Pai, pessoas abençoadas, pessoas que colocam as suas vidas nas tuas mãos, ó Pai, para abençoar, para cuidar, Jesus, da vida das tuas ovelhas, das ovelhas que o Senhor tem trazido a esse lugar. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós declaramos, ó Deus, que esses homens, essas mulheres, ó Pai, receberão de Ti, ó Pai, os presentes, ó Pai, a retribuição, a restituição, ó Pai, de tudo aquilo que fazem, ó Pai, porque não há dinheiro algum nesta terra que pague, Jesus, por esses corações generosos, ó Pai, esses corações, ó Pai, que deixam de, muitas vezes, ó Pai, de pensar em si mesmos, ó Pai, mas pensam nas Tuas ovelhas, ó Pai, nos irmãos, nas irmãs, ó Pai, que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que nós possamos aconselhar, para que nós possamos orientar, para que nós possamos dirigir e ensinar a Tua palavra, Deus. Eu te peço, ó Pai, que cada um desses irmãos, que cada um dos pastores, das pastoras, dos bispos, das bispas, ó Pai, sejam neste momento fortalecidos, ó Deus. Ó Deus, que tenha as suas forças físicas renovadas assim para continuarem, ó Pai, a executarem o seu chamado com excelência. Em nome e para a glória de Deus eu oro e declaro que assim será. Amém, Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Senhor, sim, contigo, Senhor. Sim, Senhor. Ó Deus, os dias que virão exigirão mais de nós, Jesus. Mais estudo, mais conhecimento, Jesus. Mais oração, Senhor. Mais dedicação, mais consagração a Ti. E mais disposição também para Te servir, Jesus. Capacita-nos naquilo que nós temos dificuldade, Jesus. Olha, Senhor, para cada um de nós e satisfaz os desejos dos nossos corações, porque é dando que nós recebemos e nós queremos dar ainda mais. Sim, sermos generosos, Pai, com a Tua obra, com a Tua casa, no chamado específico de cada um de nós. E que os céus estejam abertos sobre cada família, Deus, do pastor, da pastora, sim, do bispo, Pai, da bispa, Senhor. Consequentemente, Jesus, de toda a nossa igreja, porque somos um corpo bem ajustado em Cristo Jesus. Eu oro em Teu nome, Pai. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Vou pedir que os ministros de louvor, que já receberam presente, nossos bispos, pastores, que voltem aos instrumentos, ao vocal, e nós vamos, durante o louvor, fazer essa manifestação de amor, tá bem? As crianças podem abraçar os pastores, os bispos, podem falar alguma coisa, as famílias também, fiquem à vontade. Se você também não quiser, fique à vontade, mas se você tem gratidão no seu coração, venha falar uma palavra e jogue virtude sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os pais que quiserem já pegar os pequenininhos, ninguém mais vai voltar para a sala, tá? Já podem segurá-los por aí, para eles não se perderem, tá? Vamos lá, pessoal. Louvando, adorando, dançando, abraçando, sendo grato. Pode sair do lugar. Vem abraçar os pastores aqui. Se apresenta. Se você não conhece, pergunta o nome. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado.
Aleluia.